Bitcoin buscando o seu all-time high. E aí, é o momento da gente olhar para o Bitcoin? A resposta para mim é não. O momento é para a gente olhar para outros ativos. Olha só, se você me acompanha aqui no canal desde o final de 2022, você sabe que eu surfei o ciclo inteiro, eu subi desde os $20 mil com uma carteira bem recheada de Bitcoin, aonde durante um leve período eu fiz exposição em algumas altcoins e depois eu concentrei tudo novamente em Bitcoin. Essa exposição em altcoins me fez capturar boas movimentações como 1000% dentro de Ronin. Não só eu, como os meus clientes também capturaram isso. Mas o ponto é que agora a gente pode ter um outro ativo performando super bem. Afinal de contas, Bitcoin está próximo do seu all-time high e existem outros ativos que eles estão muito para trás. Tem um jogo dentro do mercado cripto que se chama capital rotativo, onde a gente fica rotacionando o nosso capital. Olha só, é muito bom investir em cripto, é muito bom lucrar com um Bitcoin. Mas o que realmente me fez dar uma porrada de lucros no ciclo passado não foi o Bitcoin em si. Foi especialmente uma altcoin dentro da altcoin season. Essa altcoin todo mundo conhece, foi a XS, aonde a valorização dela foi um absurdo que nós tivemos no ciclo passado. Essa movimentação eu não quero deixar de fora. Se eu já consegui surfar boa parte do ciclo com Bitcoin, agora eu quero começar a surfar o ciclo com outros ativos. E a gente vai começar fazendo isso através de Ether. E vou te explicar nessa análise de hoje como que está essa posição em Ether, como que a gente pode olhar para esse ativo nesse momento. E obviamente a gente vai olhar para dados e entender em qual região nós estamos. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente olha, por exemplo, Quando a gente olha, por exemplo, para o gráfico da dominância do Bitcoin, a gente está vendo a dominância do Bitcoin subindo forte, principalmente na data de hoje. Só que essa subida forte fez com que a gente entrasse dentro de uma região que, para mim, é a região final de dominância do Bitcoin. Para quem se expôs em Bitcoin ali de novembro de 2022 até esse momento, sabe que foi uma das melhores decisões que você fez. Porque simplesmente o Bitcoin performa muito melhor do que vários outros ativos. Existe uma altcoin ou outra que performou super bem? Sim, existe uma que performou super bem. Mas entenda que quando você abre o jogo, o leque para as altcoins, você acaba tendo mais do que uma. No geral, quando a gente olha para essas altcoins, elas não performaram tão bem assim. Por que ele está chegando dentro de uma região final? Um dos alvos que eu tenho para a gente encerrar essa movimentação é que Bitcoin chegue em 60% ali da sua dominância. Esse 60% é exatamente a região que nós temos aqui, que foi uma resistência no ciclo passado, aonde em 2018 ali a gente sofreu uma resistência uma vez, duas vezes, três vezes, e depois a gente sentiu ela como um suporte, até que a gente veio perder essa resistência aqui em março de 2021. Quando a gente perde isso daqui é quando começou a altcoin season acontecendo. Esse foi o período que a gente viu vários ativos como Ether subindo muito forte, entre outros ativos também, aonde a gente conseguiu ver grandes porradas como da AXS, por exemplo, e outros ativos. Como nós estamos dentro dessa região que era uma resistência no passado, se transformou um suporte e hoje ela é mais uma vez uma resistência, eu acredito que dentro dessa região a gente vai ter a zona de formação de topo da dominância do Bitcoin. Olha só, isso daqui não tem nada a ver com se o Bitcoin vai subir ou se o Bitcoin vai cair. O ponto é que quando a gente olha para essa região, nós entendemos que o capital ele chegou em um ponto onde ele vai rotacionar para outros ativos. O primeiro ativo que sempre recebe esse capital é o Ether, depois, ou o top 10 ali, né? E depois a gente vai ver as outras altcoins vindo em seguidas. E aí a gente vai descer entre as altcoins, o top 100, depois o top 200, e aí a gente vai ali para os cacarecos, aonde a gente vai ver até os dogs subindo, por exemplo. Quem não viu, Dogecoin subindo de uma maneira muito agressiva no último ciclo, beleza? E depois, no final disso tudo, a gente ainda vai ter a NFT Season. Se você investir em Bitcoin, você vai lucrar.
Se você conseguir jogar o jogo do capital rotativo, você vai conseguir lucrar muito mais, porque entenda que ativos eles sobem e eles encontram as suas regiões de venda, aonde essas vendas faz com que pessoas direcionem esse capital para outros ativos, por exemplo. Isso pode acontecer em breve. Como que a gente vai saber quando que essa altcoin season ela realmente vai começar? Bom, antes da gente ter essa altcoin season acontecendo na nossa frente, a gente precisa ver o Ether performando melhor do que o Bitcoin. E eu quero que você entenda como que estão os dados on-chain para o Ether. Olha só, primeiro ponto é que se a gente olhar hoje, nós estamos entrando dentro de já entramos, na verdade, dentro de uma fase ali onde o capital ele começa a circular do Bitcoin para as altcoins. Isso daqui aconteceu no finalzinho de setembro e nesse momento a gente está com o capital aqui meio dividido, meio entre Bitcoin, meio entre altcoins, por exemplo. Só que quando a gente olha para o Ether, o que está acontecendo com esse ativo nesse momento, a gente entende que ele teve uma grande desvalorização. Ele entrou dentro de uma fase de bear market nos 3.200. Hoje, Ether se encontra ali na região de 2.600. Para a gente voltar com o Ether dentro de uma fase de bull market, a gente precisa superar os 2.900. Mas olha que louco. Se a gente olhar para o Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin ele já está entrando dentro de uma fase de bull market. Enquanto o Bitcoin ele se mantiver acima dos 62.500, ótimo, nós temos um cenário mais favorável para o Bitcoin. Esse cenário nos abre margem para que a gente possa olhar para outros ativos que estão mais atrás, afinal, o capital ele ainda não rotacionou do Bitcoin para o Ether, e para que a gente possa se expor nesses ativos. Olha só, se você tivesse respeitado esse sinal de bear, você teria saído de Ether em 2.300 e hoje você teria a oportunidade de reentrar em 2.600. Isso daqui é uma das técnicas que você pode utilizar, simplesmente uma estratégia de proteção durante um momento para você reentrar lá na frente e ter uma quantidade maior do ativo sem que você precisa injetar novo capital. E ainda não entendeu o jogo de performance, quem quer acreditar na alta infinita sempre vai ficar trabalhando e colocando dinheiro para dentro, trabalhando e colocando seu dinheiro para dentro. Muitas das vezes essas pessoas nem vão tirar o seu dinheiro do jogo. Quem está jogando um jogo de performance vai entender quais são os momentos de você se proteger, sair fora de Ether, por exemplo, em 3.300 e reentrar em 2.600, por exemplo. Essa é uma estratégia super válida, aonde você consegue aumentar a quantidade de ativos que você tem de uma maneira muito agressiva. Eu já mostrei para você aqui no canal quantas vezes eu não já fiz isso dentro de Ronin, aonde eu já tenho o dobro da quantidade de Ronin que eu tinha lá no começo, sem que eu colocasse R$1 a mais para dentro, simplesmente entrando e saindo em alguns momentos, beleza? Essa parada de só comprar e nunca vender não é o jogo que eu escolhi jogar. Na verdade, eu já joguei esse jogo no passado. Hoje, para mim, o jogo ele é completamente outro. Bom, entendendo isso, então que Ether ainda não saiu da sua fase de bear e que Bitcoin ele já saiu da sua fase de bear, a gente pode ter um ânimo vindo para o Ether nos próximos dias. Saiba que sempre tem um delay. Sempre o Bitcoin sobe na frente, depois vem o Ether, depois vem as altcoins, e isso leva alguns dias. Às vezes, Bitcoin sobe durante uns dias e o Ether tem os seus padrões acontecendo 2 dias depois que o Bitcoin. E depois a gente vai ver as altcoins se movimentando. Bom, sem questionar que considerando, na verdade, que quando a gente olha ali para os futuros de Ether, a gente tem um nível de alavancagem muito baixo ainda. O Fund Rate, ele está ali num patamar de 0,11, tá? Mas esse patamar é extremamente baixo quando a gente compara com as formações de topo que nós tivemos em Ether. Isso significa que poucas pessoas estão olhando para Ether nesse momento. Além de que, se a gente for olhar para o short squeeze que nós tivemos ali, as liquidações que aconteceram na ponta short, elas ainda não aconteceram de uma maneira agressiva. Diferente do Bitcoin, que a gente já está vendo que o Bitcoin ele está subindo com bastante liquidações em seguidas, e isso está acontecendo porque a gente vem rompendo topos anteriores. Ether ainda não fez o rompimento de nenhum topo anterior, ou seja, a gente ainda não capturou liquidação de quem está shortando Ether nesse momento. Isso faz com que a gente tenha o ativo, que é a nossa bússola do mercado, subindo de uma maneira agressiva. Se ele está subindo de uma maneira agressiva, a gente pode se posicionar nele ou a gente pode olhar para outros ativos, por exemplo, para a gente entender
se esses ativos estão muito atrás ou não. Nesse momento, quando eu olho para Ether, eu vejo que o melhor risco-retorno é a gente olhar para Ether e não para Bitcoin. E entenda que depois que Ether performar bem, a gente vai ter a nossa altcoin season acontecendo. Esse momento já chegou? Não, ainda não é esse momento. A gente primeiro precisa ver o Ether performando bem para depois a gente buscar aquelas gemas, as 10 moedinhas que vai deixar a gente milionário. Entenda que isso realmente acontece. O ciclo das criptos, ele sempre se repete. E esse ciclo, ele não é exclusivo para as criptos. Esse ciclo acontece em qualquer mercado. Se você pegar na B3, você vai ver que as principais empresas, elas sobem primeiro, depois a gente tem as small caps e depois a gente tem as micro caps subindo. Isso acontece na bolsa americana também, é o famoso rotação de capital. Entenda que surfar essas movimentações, elas podem ser um pouco mais complexas, mas vale muito a pena quando a gente sabe exatamente qual que é o momento que você vai direcionar o seu capital. Afinal de contas, as pessoas que ficaram holdando altcoins até esse presente momento sabem na pele o que é a desvalorização durante os últimos meses. Quem ficou holdando, por exemplo, Mortic, ela ainda continua morta lá e não performa-se nesse momento. Existe o timing certo para a gente entrar nesses ativos. O que eu estou passando para você nessa análise é que o timing do Ether, ele está chegando. Ele já chegou? Não. Por isso que a gente está se posicionando para esse timing. Por isso que a gente começa a olhar para esse ativo nesse momento, beleza? Bom, entendendo isso, então, que as liquidações ainda não aconteceram e já está tendo liquidações no Bitcoin, a gente vai olhar um pouco mais ali para Ether para a gente poder se posicionar. Além de que, se a gente comparar exclusivamente Ether com o Bitcoin, a gente sabe que chegamos em uma região de suporte também, que é entre essas duas linhas aqui. Por que entre essas duas linhas? Bom, porque na dominância do Bitcoin foi a região de resistência do ciclo passado. Quando a gente tem resistências rompidas, elas se tornam suportes no futuro. Se nós estamos dentro de uma região de suporte com divergências dentro do RSI e nós estamos falando de divergências em gráficos semanais, isso significa que nós estamos próximos de uma reversão. Como eu te expliquei ontem aqui no canal, a gente pode ter um flush acontecendo aqui, um movimento final de capitulação, que vai ser aquele movimento onde ninguém mais vai acreditar em Ether, por exemplo, onde várias pessoas vão criticar o ativo nesse momento. Esse vai ser o movimento final, por exemplo, da gente fazer a nossa entrada nesse ativo. Mas eu já começo a me adiantar a essa região. Eu já começo a olhar mais para esse ativo nesse momento do que para o Bitcoin. Bitcoin já está próximo do seu all-time high. Se a gente for falar de uma nova alta aí, até quanto que você acha que Bitcoin vai? Até 100 mil dólares? Até 100 mil dólares a gente tem o quê? Mais 45% de alta. Agora, quando a gente começa a olhar para outros ativos, para Ether, quanto que a gente tem aí? Até os 4.800 ali de Ether, a gente tem quase 100% aí de exposição nesse ativo para que a gente possa capturar assimetrias. E, obviamente, quando a gente vai descendo o market cap, se a gente for olhar para a Mortic, nesse momento, ela tem uma assimetria extremamente alta. Mas, antes da gente fazer essa grande exposição nas altcoins, a gente primeiro precisa fazer a exposição dentro de Ether, e quando o Ether performar, a gente parte para as altcoins, beleza? Bom, se você quiser ter o meu auxílio nessa sua jornada, eu recomendo que você entre para dentro da carteira Rumo ao Milhão. Lá dentro você pode tomar as decisões junto comigo. Eu analiso o mercado, eu decido o que eu vou comprar, o que eu vou vender, aonde eu vou expor o capital, e eu compartilho tudo isso com você. Você só precisa copiar e colar. Para você entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão, o link ele está na descrição. Primeiro link aqui do YouTube vai te direcionar para uma página, e nessa página eu te explico como que funciona a carteira Rumo ao Milhão. Saiba que todas as minhas carteiras elas estão se preparando para que a gente faça uma rotação de capital, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere inscrever. Lembrando, a alta ela não é infinita. Forte abraço, tamo junto, valeu!